Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o cineasta italiano Federico Fellini. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, lá do Roberto Milani, que vai ministrar um curso, inclusive, sobre Fellini. Hoje ele vai falar tudo sobre o diretor italiano. Mas para começar, Roberto, qual foi o teu primeiro contato com o Fellini? Tu lembra o primeiro filme que tu assistiu dele? Lembro. Hoje nós estamos numa época que as pessoas aí estão, a gente vê muito assim, comemorando, né, com saudosismo, iniciativas como iniciativas que resgatam clássicos para as telas, né? Eu vejo assim, por exemplo, tem esse que está passando aí num dos grandes multiplexes aí, estão passando, os primeiros que eles resgataram foi tipo Casablanca, Psicose, aí daqui a pouco eu vi De Volta ao Futuro, Forrest Gump, filme que eu vi no cinema, sabe, quando estreou e agora já é um clássico. Já é clássico, voltando eu fico, poxa, será que não tem filme mais antigos para passar? Mas Porto Alegre é uma cidade que tem um espaço muito grande de salas alternativas, né, que não seguem tanto o circuitão. Aliás, é uma das capitais que tem mais preocupadas com esse tipo de atividades. E o meu primeiro contato com o Fellini foi justamente na sala de cinema. Isso foi muito bacana. Legal. Não nas estreias dos filmes, óbvio, claro, mas foram em revisões, em reprises. E os primeiros filmes que eu vi, eu me lembro de dois filmes que eu tive a oportunidade de assistir no cinema, que foi o Estrada da Vida e o Amacor. E esses eu acho que são dois, certamente estão no meu top 5 do Fellini, são dois dos melhores filmes dele. Então realmente comecei com o pé direito e na sala grande, assim, então foi muito emocionante conhecer o Fellini assim, justamente dentro da sala de cinema. Meu primeiro contato com o Fellini foi com 12 anos de idade, eu lembro muito bem disso, porque foi quando o cinema fez 100 anos, foi em 95. E a Globo fez um especial chamado 100 Anos Luz, que ela mostrava vários cineastas ou vertentes do cinema, e o primeiro episódio era fantasia. Então eles mostravam o começo do cinema e mostravam diretores ou estúdios que trabalhavam muito com filmes fantásticos, como Steven Spielberg, Disney e Fellini. Então a primeira vez que eu vi, sabe, o Fellini, eu fiquei conhecendo... O Fellini faz ali do lado do Spielberg. Pois é, e com 12 anos de idade eu estava fascinado, claro, com o Jurassic Park, esse tipo de coisa, assim, e poder ver o Fellini naquela época meio que me chamou a atenção, só que eu nunca corri atrás naquela idade. E até acho bom, na verdade, que com 12 anos, não sei se tu entende direito o cinema do Fellini. Eu com 12 anos, eu lembro, essa idade também foi marcante, eu fui no cinema e assisti Laranja Mecânica. Foi um trauma, né? Por anos, assim, eu não consegui ouvir falar do filme porque eu não tinha idade pra isso, né? Mas... E depois de adulto, eu pude assistir 8,5, né? Que é um filme belíssimo do Fellini, um filme que realmente traz o próprio diretor, né, pro filme, porque tem todo aquele lance meio autobiográfico do Marcello Mastroianni sendo um sujeito que está meio perdido, errando dessas mulheres. É um filme bonito de ver, pela fotografia também, mas pela temática que ele traz, aquela coisa meio fantástica também, sabe? Aquela coisa meio sonho, realidade, que tu nunca sabe direito o que é, o que não é. E depois foi refilmado, né, com Nine e tal, que foi horrível, mas poxa, 8,5 é uma boa lembrança. 8,5, e não foi o primeiro caso, né, porque antes ainda teve o Julieta dos Espíritos, que foi filmado como Sweet Charity, não, Noites de Cabiria, que foi filmado como Sweet Charity, né, Charity Meu Amor, com a Shirley MacLaine nos Estados Unidos, então, e o Julieta dos Espíritos, na verdade, é uma refilmagem, é a refilmagem de Alice no País das Maravilhas. Então, a obra do Fellini inspira muitos cineastas, até hoje inspira. O próprio Julieta dos Espíritos hoje é um filme que tu assiste e tu fica pensando, meu Deus, se alguém fosse refazer esse filme, tinha que ser o Almodóvar, porque é a cara do Almodóvar fazer aquele filme. Então, tu percebe na obra, e não só nomes mais óbvios como Almodóvar, por exemplo, Tim Burton, como Tarantino, tem essa referência do Fellini no cinema. O Woody Allen no Memórias é totalmente 8,5. Ou se tu for ver agora até o Sangue Azul, filme do Lírio Ferreira, ele mesmo diz, né, que tem muita Marcor naquele filme. Claro, cara, o ambiente do circo, tudo. Falando do Woody Allen, a gente pega ali um dos filmes mais recentes do Woody Allen, que foi o Para Roma com Amor. Aquele episódio do noivo que chega em Roma com a noiva para apresentar para a família e a noiva se perde, dele tem que contratar uma prostituta. Aquilo é Abismo de um Sonho, primeiro filme do Fellini. Primeiro filme que o Fellini dirigiu sozinho. A história de Abismo do Sonho é aquela, um casal que é a mesma leitura, porém cada um dá o seu próprio toque. Então é muito bacana, assim, quando tu vê o Para Roma com Amor, tu pensa assim, filme bobinho. Né? Alguns gostam mais, outros menos. Daí quando tu já tem o Abismo no Sonho como
referência, daí tu vê, ou é outra leitura, te possibilita toda uma nova fruição daquela obra. Federico Fellini, ele teve também uma história com o Oscar, né, Roberto? Foi indicado. O Federico Fellini é o maior recordista, né, da história, todo o Oscar, de campeão na categoria de filme estrangeiro, né? Ele ganhou 4 vezes. Ele ganhou por A Estrada da Vida, por Noites de Cabiria, por 8,5 e por Amacor. Então, ninguém ganhou tantas vezes nessa categoria, nenhum outro cineasta ganhou tantas vezes nessa categoria. E com isso a Itália ficou, né, na frente também, né? Disparou total. Mas é engraçado que não só nisso, sabe? Porque o Fellini não tinha nem estreado como diretor e ele já tinha sido indicado ao Oscar. Com os roteiros do Roma, Cidade Aberta e do Paisà. O terceiro filme que ele dirigiu, Os Boas Vidas, também concorreu ao Oscar de roteiro. Ele concorreu como diretor por diversos filmes, por Satyricon, por Doce Vida, 8,5. Vários filmes dele foram premiados em outras categorias, como figurino, direção de arte, que eram o Casanova, por exemplo, ganhou o melhor figurino, o Doce Vida ganhou o melhor figurino, eram sempre aquela coisa espalhafatosa, colorida, vistosa, que chamava a atenção. Então, realmente, o roteiro também, ele foi indicado diversas vezes ao melhor roteiro. E no ano que ele faleceu, em 1993, ele ganhou um Oscar honorário, né, pelo conjunto da carreira dele também, que foi assim, um momento muito marcante. É até curioso, porque a gente até procurando ali no canal do YouTube da Academia, do Oscar, tu consegue ver direitinho ali a entrega do prêmio dele. E os chamados para entregarem o prêmio para ele foram os 2 maiores nomes do cinema italiano na época, né? Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Não precisa nem, né? Não sei se tu lembrava. Não lembrava. É óbvio, né? Que tem que ser os 2. Só que tu vai assistir os filmes do Fellini, a Sofia Loren nunca trabalhou com ele. Mas é um grande nome, né? Então... Mas Giulietta Masina, que é a esposa do Fellini, também é um grande nome. Por que não é a Giulietta Masina que tá ali, sabe? Mas tudo bem, a Sofia Loren tem um Oscar, né? E é mais famosa. Então. E o Mastroianni trabalhou diversas vezes com o Fellini. Inclusive, o Fellini tem essa história também de trabalhar várias vezes, né, com os mesmos atores. É engraçado que o Mastroianni trabalhou várias vezes com o Fellini, mas na maioria das vezes foi acaso. Porque, por exemplo, A Doce Vida. A Doce Vida era o Paul Newman que ia fazer. E na última hora deu que o Paul Newman não conseguiu fechar, entrou o Mastroianni. Tá bom também. Né? O Cidade das Mulheres, por exemplo, ia ser o Dustin Hoffman que ia fazer. Dustin Hoffman não fechou? Chama o Mastroianni. Era o step, você tá do lado ali, não é o Mastroianni. Mais ou menos isso. O Mastroianni só fez 8,5 depois do impacto do Doce Vida. Então, se tivesse sido o Paul Newman do Doce Vida, o Mastroianni também não tinha feito 8,5, já tinha perdido 2. Então, assim, na verdade foi um grande parceiro ao acaso ali que acabou se fazendo. E claro, o Fellini assumiu isso várias vezes, que o alter ego dele na tela acabou sendo o Mastroianni. Era o ator que ele usava para viver ele próprio na tela, né? Porque a maior parte do cinema felliniano é um cinema memorial, né? Um cinema das suas próprias histórias. E eu acho muito legal ver como ele também filma mulheres, né? Tipo, se for lembrar da Doce Vida, né? Aquela cena clássica, né? da fonte, ou também ali o próprio 8,5, também o jeito que ele fotografa as mulheres e tal, que são na memória e na mente, né? O Cidade das Mulheres, no trecho final do filme, também tem toda uma sequência que remete a essa releitura quase do 8,5, que é ele revendo as mulheres da vida dele. É muito importante também a questão daí falando das mulheres, a gente não pode esquecer a Giulietta Masina, né, que foi esposa dele. E a Giulietta Masina estava lá em Paisà, sabe? O filme que ele fez só como roteirista. A Giulietta Masina fez 6, 7 filmes. Que é do Roberto Rossellini o filme, né? Que é do Roberto Rossellini Paisà. A Giulietta Masina, nos primeiros filmes todos que ele fez como diretor, Mulheres e Luzes, A Trapaça, Os Boas Vidas não, mas O Trapaça, O Abismo de um Sonho, todos esses filmes ela tá. E os 4 papéis clássicos, né? Que é assim, uma atriz que consegue ter esses 4 personagens no currículo não precisa mais nada, que é a Gelsomina, do Estrada da Vida, a Cabiria, de Noites de Cabiria, e Noites de Cabiria e também do Abismo de um Sonho. Ela faz uma primeira participação como a mesma personagem lá, depois volta para um filme próprio. Daí depois a Julieta dos Espíritos, né, que é um personagem fantástico também, e depois a Ginger, de Ginger e Fred, essa releitura aí da Ginger Rogers e Fred Astaire, com a Giulietta Masina e o Marcello Mastroianni novamente. Eu lembro dos DVDs aí. Esse eu não assisti também. Mas tu fez agora então uma imersão no Fellini, né? Imersão total. A gente vai estar nesse final de semana agora, dos dias 13 e 14 de junho, em Caxias do Sul, aqui no interior do estado. Nós estamos lançando
workshop Federico Fellini Il Maestro. É uma opção de curso, a gente vai estar também agendando outros lugares, mas a estreia agora está sendo em Caxias. E em 4 módulos eu estou fazendo uma revisão completa de toda a obra do Fellini. Então assim, porque até é uma forma, é bacana porque quando a gente vai assistindo os filmes, naturalmente os filmes vão se encaixando de certa forma e tu consegue agrupar e até facilita essa didática. Os primeiros trabalhos do Fellini são muito similares, eu diria, sabe? São filmes muito marcados pelo neorrealismo italiano, essa crítica muito forte à sociedade, à religião, sabe? A forma como as coisas eram estruturadas ao governo, resquícios ali do fascismo, do pós-guerra. Então são filmes ali como O Abismo de um Sonho, Mulheres e Luzes, até Noites de Cabiria. A gente vai a esse ponto, é um bloco bem marcante ali do começo do cinema do Federico Fellini. Outro ponto é as parcerias. A gente volta daí então um pouquinho antes, voltamos mais de uma década antes e vamos mostrar como é que ele começou trabalhando daí, como o Fellini não é algo que surgiu do nada, ele é fruto realmente do meio, e daí as grandes parcerias do trabalho, que é o Rossellini, Antonioni, Pasolini, sabe, grandes, Visconti, todo gente que ele trabalhou, que ele colaborou, que trabalharam com ele, colaboraram com ele, sabe, Cabiria, Noites de Cabiria, todo o roteiro é escrito pelo Pasolini, sabe, então assim, tudo gente que está trabalhando junto, que estavam atuando, era um grupo que estava se fomentando junto. Fellini fez 3 filmes como de episódios, tipo, sabe, Bocage 70 era ele, era o Visconti, Histórias Extraordinárias, contos do Edgar Allan Poe, junto com o Louis Malle, Roger Vadim, sabe, ele trabalhou com esse grupo, ele foi ator também, foi ator de filme do Ettore Scola, filme do Rossellini, o primeiro longa dele foi co-direção com Alberto Latuada, o Mulheres e Luzes, então assim, ele trabalhou, ele não era isolado de forma alguma, tinha muitas parcerias. A terceira parte, então, a gente vai pensar a questão da memória, como a gente falou, que daí é a partir do Doce Vida e vai até ali o Amacor e tem o Cidade das Mulheres também. A gente pega muitos filmes aí, o 8,5, esses filmes assim que ele se inspira nas suas memórias, na sua história pessoal e na história da Itália. Então a gente pega ali também a releitura que ele faz do Casanova, por exemplo, que é um dos grandes filmes dele, era o filme favorito dele, ele disse que de todos os filmes que ele fez, o que ele mais gostava era o Casanova. Então a gente pega esses pontos e daí por fim, no último bloco, questão de linguagem. Ele foi um cara muito inovador também, o Fellini inovava muito a linguagem. O Julieta dos Espíritos, por exemplo, ele disse em entrevista que ele deveria estar, quando ele teve a ideia do Julieta dos Espíritos, ele disse assim, meu Deus, eu devia estar sob efeito de LSD para ter pensado nessa história, para ter pensado em algo tão maluco quanto isso. Tu pega Ensaio da Orquestra, que é um filme que é todo filmado no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas ensaiando para uma orquestra, e ele consegue construir uma narrativa a partir daquilo. O Roma, de Fellini, que é um misto de documentário com ficção, que é tão em voga ultimamente, 30, 40 anos atrás ele já estava fazendo isso. Então dá pra gente brincar bastante com todas essas inovações que ele propõe. Entrevista, um dos últimos filmes dele, que é ele simula uma entrevista com ele mesmo e ele vira ator do filme, substituindo o próprio Mastroianni, que lá pelas tantas aparece no filme, e daí quando o Mastroianni aparece no filme, ele pega o Mastroianni pelo braço e diz assim, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E eles acabam na casa da Anita Ekberg, que é a loira do Doce Vida, e os dois recriam a cena da fonte. Então assim, é muito camadas de leitura que ele vai possibilitando, então a gente também vai fazer uma investigação por esse lado, mostrando o quão múltiplo e quanto diversificado é o cinema do Fellini. E é legal que tem um projeto que meio que está dormente agora, mas espero que saia, que é o Wagner Moura fazendo o papel do Fellini numa produção em Hollywood, que existe uma história que o Fellini, numa dessas idas ao Oscar, que ele foi indicado, ele sumiu. Ele desapareceu. Tem um momento que ele desapareceu e ninguém sabe onde ele foi. E o filme, ele imagina o que Fellini estaria fazendo naquele momento da vida dele, naquele dia que ele sumiu do Oscar. E o Wagner Moura faria o personagem. Só que o produtor do filme acabou falecendo, né, há uns 2 anos mais ou menos, e o filme que está no limbo. Espero que saia, porque... Espero que saia, deve ser uma história. Eu acho que o Wagner Moura tem até, né, perfil, assim, tem uma coisa sim, legal. Né? Você pensa, poxa, podia chamar um autor italiano, mas bom, o Wagner Moura pode. Tá bom, a gente aprova, né? Isso. Há pouco teve um documentário também chamado Que Estranho Chamar-se Federico, que é um documentário ficcionalizado do Ettore Scola, que foi amigo do Fellini. Então também ali também se recria muitas das passagens. É um documentário que tenta contar a história do Fellini, mas se recria muito também, é uma ficção, porque basicamente o Fellini era isso, né? O Fellini era resquícios da sua memória.
E a memória, tu escolhe o que tu quer mostrar da memória. Tu não vai contar tudo, não é 100% fiel. Uma das grandes características do cinema do Fellini, por exemplo, é que ele não gravava som. Todo o filme dele, o som era construído na pós-produção. Então, quando terminava o filme, se editava, daí ele chamava todos os atores de novo para dublar, fazer as dublagens, o som e tudo. E ele dizia que muitas vezes, aquela imagem do estereótipo do diretor berrando no set, gritando, faz isso, faz aquilo. Ele era assim, e na entrevista a gente vê muito isso, porque depois tudo aquilo era apagado e vinha um som artificial. E ele dizia às vezes para os atores fazer tal cena só baseado nas instruções que ele passava ali. Não tinha nem roteiro pronto. O texto não existava, depois foi lá em cima. Ele dizia assim, ó, fica falando, dita o alfabeto aí enquanto eu tô falando, porque depois, e ele às vezes, ele forçava isso de às vezes nem ter sincronia entre o som e o movimento das pessoas, justamente para reforçar essa sensação de artificialidade, que é o que ele buscava no cinema dele. Ele não queria ser realista, ele queria ser ultra realista, ele queria ser impressionista, ele queria ir além dessa questão. Então o cinema realmente é um cinema de investigação do fantástico, como tu disseste. Bacana, então olha, papocinema.com.br. Agora que o Roberto viu todos os filmes, certamente vai ter uma enxurrada de críticas no Papo de Cinema do Fellini. Temos algumas coisas já no site, mas vamos ter mais ainda agora a partir desse curso que o Roberto está fazendo. A partir de agora vai ter muito Fellini no Papo de Cinema. Interessados, né, no curso, levar o curso para a sua cidade, né, conversa com o Roberto aí, né? Tem nossos contatos aqui, tudo. Isso, papocinema.com.br é o site. Se você gostou do nosso vídeo, curta aí, assine o nosso canal e até a próxima semana com mais um videocast Papo de Cinema.